Ouça agora a narrativa de tempos antigos, quando o povo de Israel enfrentava grandes adversidades. Mais uma vez, os filisteus, um povo guerreiro e poderoso, voltaram para travar batalha contra as tribos de Israel. O rugido do confronto ecoava pelos vales e colinas da terra prometida. Era um tempo de incerteza e temor para muitos israelitas, pois o inimigo se apresentava com força esmagadora. Neste cenário de tensão e perigo, o velho Jessé, da tribo de Judá, tinha seus 3 filhos mais velhos engajados nas fileiras do exército de Saul. Eles estavam lá, prontos para defender sua nação e sua fé. Mas o coração de um pai nunca descansa completamente, mesmo quando seus filhos são homens feitos e estão a serviço do rei. Um dia, a preocupação falou mais alto. Jessé chamou seu filho mais novo, Davi, o pastor de ovelhas, aquele que cuidava do rebanho com coragem e fidelidade. Jessé disse a Davi, com a voz carregada de ansiedade paterna: leve cereais e pão aos seus irmãos. Era mais do que apenas alimento físico, era uma ligação, um sinal de que não estavam esquecidos. Um pedaço do lar levado ao campo de batalha. Veja como eles estão passando, acrescentou Jessé, sua voz revelando o profundo desejo de saber que estavam bem. Então, Davi, obediente e solícito, preparou a provisão. Partiu da tranquilidade dos pastos para o burburinho e a tensão do acampamento militar. Uma jornada que o levaria para o epicentro do conflito entre Israel e Filístia. Chegando ao acampamento, o jovem pastor se viu cercado pela atmosfera densa da guerra. O som das armaduras, a poeira levantada pelos soldados, a espera tensa antes do combate. Sem hesitar, Davi correu até a linha de batalha, impulsionado pelo amor fraternal e pela missão dada por seu pai. Ele procurava seus irmãos, querendo entregar a mensagem de Jessé e ver com seus próprios olhos como estavam os filhos de seu pai naquele lugar de perigo e incerteza. Ali, na linha de frente, Davi testemunharia algo que mudaria para sempre o curso da história de Israel. E assim, em meio ao clangor do conflito que novamente opunha filisteus e Israel, chegava Davi ao acampamento. Seus passos o guiavam em obediência, levado por seu pai Jessé para levar provisões aos seus irmãos mais velhos, engajados na hoste de Saul. Desejava ver como estavam, partilhar de seu destino naquele momento de tensão. Ao alcançar o arraial do exército, correu Davi até a linha de batalha, ansioso por encontrar aqueles de sua própria carne, seus irmãos, mas ali, pairando sobre o vale, havia uma sombra de terror, um gigante de Gade, cujo nome ecoava como um trovão: Golias. Eis que ele se apresentava, dia após dia, manhã e tardinha, por 40 longos e angustiantes dias, para escarnecer das fileiras de Israel. Sua voz poderosa ressoava, um desafio direto e humilhante. Escolham um homem dentre vocês para lutar comigo. Ele impunha os termos da peleja, um pacto de vida ou morte que decidiria o destino de nações. Se ele me vencer e me tirar a vida, bradava o gigante, seremos seus escravos. Mas a condição era aterradora, e sua voz se tornava ainda mais forte. Se eu o vencer e o matar, então vocês serão nossos escravos. Desafio-os a encontrar alguém que ouse enfrentar-me. A visão de Golias infundia pavor. Sua estatura era colossal, algo em torno de 3 metros de altura. Um homem forte e corajoso era necessário apenas para carregar o seu escudo. Tal a magnitude de sua armadura e presença. E perante essa figura imponente, essa afronta diária, todos os filhos de Israel tremiam. O medo paralisava os mais valentes, guerreiros. Davi, ao ouvir as palavras de Golias e sentir o peso do desespero israelita, perguntou aos soldados que estavam próximos: qual será a recompensa para o homem que derrubar este filisteu e remover esta ignomínia de sobre Israel? Um dos soldados respondeu com esperança na voz, descrevendo o generoso galardão: Saul, nosso rei, o cobrirá de grandes riquezas. E não era só isso, a promessa ia além, e lhe concederá a mão de sua filha em casamento. Mas mesmo com tal promessa, o terror de Golias prevalecia, e nenhum homem em Israel parecia capaz de aceitar o desafio. Tamanho era o medo que o gigante inspirava em seus corações apavorados. A espera continuava, pesada e silenciosa, quebrada apenas pelo escárnio diário do campeão filisteu, diante da insolência diária do gigante filisteu, que por 40 manhãs e 40 tardes
lançava seu desafio, e da vergonha que pesava sobre cada guerreiro de Israel, Davi se aproximou dos homens do exército. Com a curiosidade do recém-chegado, ele perguntou: o que seria dado àquele que tivesse a coragem e a força de abater este filisteu, livrando Israel de tamanha humilhação e temor? E a resposta que ouviu, sussurrada talvez entre os dentes cerrados pelo medo, falava de uma recompensa verdadeiramente régia. Saul, o rei de Israel, prometia riquezas incalculáveis àquele vencedor. Tesouros que mudariam a vida de qualquer homem para sempre, e não apenas fortuna. O monarca oferecia sua própria filha em casamento, um laço com a linhagem real, uma honra que poucos poderiam sequer sonhar, uma promessa grandiosa pendurada no ar, um farol de esperança no meio da escuridão do pavor. Mas por mais brilhante que fosse a promessa, ela não conseguia dissipar a nuvem de medo que pairava sobre o acampamento israelita. Olhavam para o campo de batalha, para Golias de Gate, aquela montanha de carne e bronze, medindo impressionantes 3 metros de altura. Com seu escudeiro a seu lado, parecia invencível, uma muralha de terror. Sua voz trovejante ecoava pelo vale, e a cada palavra de desafio, os corações dos israelitas se enchiam de pavor. Ninguém ousava dar um passo à frente. Ninguém, nem mesmo os mais valentes capitães, se atrevia a aceitar o desafio. O medo de Golias era absoluto, paralisante. Sua estatura assustadora, sua armadura reluzente, seu ar de guerreiro invicto, tudo isso compunha a imagem do terror que tornava a recompensa de Saul, por mais tentadora que fosse, um prêmio inalcançável para a vasta maioria. A notícia da disposição de Davi num jovem pastor chegou ao rei Saul. Talvez com perplexidade, talvez com um leve raio de esperança em meio ao desespero geral. Mas Saul, olhando para Davi, expressou a dúvida que compartilhava com todo. O seu exército! Não tens condições de lutar contra este filisteu, disse o rei, com a voz pesada pela preocupação. És apenas um rapaz, um jovem sem a dureza da guerra. E este Golias, ele tem sido um soldado, um guerreiro implacável. Por toda a sua vida. A hesitação de Saul refletia o terror generalizado. O rei via a desproporção assustadora, a juventude inexperiente contra o veterano invencível. A promessa de Saul permanecia, mas a dúvida e o medo eram os senhores daquele momento. A tarefa parecia impossível, a recompensa, um sonho distante, para quem ousasse enfrentar o terror que Golias representava. E assim, em meio ao temor que paralisava o exército de Israel, a notícia chegou aos ouvidos do rei Saul. Havia um jovem pastor, recém-chegado ao acampamento, que ousava falar em enfrentar o gigante filisteu. Trouxeram Davi à presença do rei. Um rei angustiado, cercado pela sombra do medo de Golias. Saul olhou para aquele moço, talvez com pouca idade, sem a armadura pesada dos guerreiros, sem as cicatrizes de batalhas que marcavam os veteranos. A hesitação pairou no ar do pavilhão real. Era possível que aquele rapaz pudesse sequer pensar em erguer-se contra Golias. O rei expressou sua dúvida, sua preocupação, com palavras carregadas de realismo militar. Você não pode ir lutar contra este filisteu, disse Saul, sua voz revelando a dificuldade de crer. Você é apenas um moço, reiterou. E ele, este Golias, é um homem de guerra desde sua mocidade. Era a voz da razão humana que pesava a disparidade de forças, a experiência contra a inexperiência, a força bruta contra a fragilidade aparente. Como poderia um pastor juvenil sequer apresentar-se diante de tal monstro de batalha? O medo do rei espelhava o medo de toda a nação. Mas Davi, o jovem pastor de Belém, não se intimidou diante do semblante preocupado do rei. Sua resposta não veio de arrogância, mas de uma fé inabalável e de experiências vividas sob a proteção divina. Ele contou a Saul sobre os perigos enfrentados enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Narrou com simplicidade, mas com convicção profunda, como um leão e um urso atacaram o rebanho, levando uma ovelha para longe. E como ele, Davi, foi atrás deles, como os feriu, e livrou a ovelha de suas mandíbulas mortais. Essa não era apenas uma história de bravura juvenil. Era um testemunho do poder que o acompanhava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso, declarou Davi ao rei, seus olhos talvez brilhando com a lembrança daquelas lutas solitárias no deserto. E então,
a conexão gloriosa. E este filisteu incircunciso será como um deles, afirmou com total certeza. A mesma mão que o livrou das garras ferozes de animais selvagens o livraria agora das mãos profanas de Golias. A confiança de Davi não estava em sua própria força, mas na certeza de que Jeová me livrou da garra do leão e da pata do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Diante de tal fé, de tal convicção baseada na história de livramento de Deus, o rei Saul, apesar de sua hesitação inicial, não pôde mais negar. Havia algo naquele jovem, um espírito, que transcendia a lógica militar. A esperança reacendeu-se, uma faísca vacilante, mas presente. E assim, com uma concessão que parecia desafiar a própria lógica, Saul proferiu as palavras que selariam o destino do dia. Vá, disse o rei, entregando o futuro de Israel nas mãos daquele improvável campeão. E acrescentou, reconhecendo a fonte daquela ousadia, e que Jeová esteja com você. O palco estava pronto para o impossível. Saul concede a permissão. Palavras saem dos lábios do rei, investidas de uma grave autoridade que ecoa pela planície. Vá, declara Saul, e Jeová esteja com você. Uma frase carregada de destino. Não há mais hesitação no monarca, agora. Apenas a esperança tênue em um rapaz que fala com a convicção de quem anda com o próprio Deus. Com o peso dessa missão divina sobre os ombros jovens, Davi volta-se para a tarefa que tem pela frente. Não busca as pesadas armas dos homens de guerra. Não se veste com a armadura que o sufocaria. Seu preparo é de outra natureza, um preparo simples, mas imbuído de uma fé inabalável. Seus pés o levam até um riacho sereno, um contraste pacífico com o clamor e a poeira do acampamento militar. Ali, à beira das águas correntes, Davi busca suas ferramentas para a batalha que se anuncia. Ele não busca ouro ou prata, busca pedras. Pedras lisas, polidas pela passagem do tempo e da água. Pedras comuns que em suas mãos se tornariam instrumentos do poder divino. Com cuidado e discernimento, ele seleciona 5 dessas pedras perfeitas. 5 projéteis, cada um escolhido com a atenção de quem sabe que a precisão será vital. Pega as pedras uma a uma, sentindo o seu peso e a sua forma suave, imaginando o seu voo em direção ao gigante. Cada pedra colocada em sua bolsa de pastor, um símbolo da confiança de Davi em meios que o mundo consideraria inadequados, mas que Deus transformaria em poder. Em seguida, Davi toma sua funda. A funda. O instrumento humilde do pastor para proteger seu rebanho de predadores selvagens. Essa ferramenta rústica, que antes afugentava leões e ursos, agora seria erguida contra o terror de Israel, com a funda na mão e as 5 pedras na bolsa. Davi está pronto, seu olhar fixo no vale, onde Golias escarnece. Não há armadura brilhante, apenas a veste simples do pastor. Não há espada ou escudo de metal, apenas uma funda de couro e pedras de riacho. E assim, o rapaz, o pastor ungido, avança. Camina em direção ao gigante que desafiava os exércitos do Deus vivo. Seu passo é firme, sua alma tranquila, pois sabe que não está sozinho. A permissão foi dada, a preparação feita com a simplicidade da fé. Agora, o caminho o leva direto ao confronto que decidirá o destino de uma nação. O que o aguarda, à frente desse vale de descrença e medo? E então, o momento chegou. O jovem Davi, o pastor, o inesperado, avançava para o campo, enquanto o gigante Golias o via, e mal podia acreditar. Era apenas um rapaz, um jovem destituído de armadura pesada, sem as insígnias de um guerreiro veterano. A zombaria ecoou pela planície. Venha para cá, bramiu Golias com desprezo, e eu vou dar seu cadáver às aves e aos animais. Que afronta, que desdém pela vida e pela promessa de Deus. Mas a resposta de Davi não veio com metal ou escudo, veio com a força da fé e a certeza da providência divina. Você vem a mim com espada, lança e dardo, declarou Davi com voz firme, apesar de sua juventude. Mas eu o enfrento no nome de Jeová, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E então, com uma audácia que só podia vir do alto, ele proclamou o inevitável. Hoje, Jeová entregará você na minha mão, e eu o golpearei. Que ousadia, que confiança inabalável no poder maior. Sem hesitar, sem vacilar,
Davi correu em direção ao gigante. Seus passos eram leves, ágeis, contrastando com o peso e a lentidão do filisteu. Ele não temia, pois sabia quem lutava com ele. Tirou uma pedra lisa de sua bolsa, selecionada com cuidado do riacho. Colocou-a em sua funda, a arma humilde do pastor, mas que se tornaria o instrumento da justiça divina. Com toda a força de seu braço, impulsionado pela fé, ele atirou a pedra. O projétil singrou o ar com velocidade mortal, um pequeno ponto de rocha contra a imensa figura de Golias, e acertou. Acertou o gigante bem na cabeça, no ponto vulnerável, ali onde a sabedoria divina direcionou. O impacto foi devastador. O terror dos exércitos, o campeão dos filisteus, cambaleou. Seu corpo colossal balançou por um instante, e então, com um estrondo que ressoou por todo o vale, Golias caiu morto ao chão. O invencível estava derrotado. Vendo seu campeão caído, os filisteus foram tomados pelo pânico e pelo terror. Seu pilar, seu orgulho, estava prostrado. O medo os dominou, e eles fugiram. Fugiram desesperadamente do campo de batalha. E os israelitas, outrora paralisados pelo temor, agora inflamados pela coragem de Davi e pela demonstração do poder de Deus, correram atrás de seus inimigos, perseguiram os filisteus, abatendo-os, e alcançaram uma vitória esmagadora naquele dia. A batalha estava ganha, não pela força militar, mas pela fé inabalável de um jovem e pela mão poderosa de Deus. Que lição para todos nós, que o tamanho dos nossos desafios nunca deve superar o tamanho da nossa fé, em quem nos fortalece. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.